Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Novamente estou aqui para dar sequência aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar ainda sobre a Idade Média. Imaginem vocês um período não tão distante do nosso período, né? Mas imaginem vocês um período onde as pessoas tinham iniciativas próprias, né? Onde as pessoas eram mais duras, né? Não tinham tanto medo como hoje em dia. Imagine um período onde se tinha que lutar, mas imagine um período rico. Pessoal, é sabido na história da humanidade que quando você quer terminar com a reputação de uma pessoa, né, o que você faz? Né? O que aquela pessoa de... Não você, né? Não você nem eu. Né? O que aquela pessoa de mau pensamento, aquela pessoa, digamos, que é um mandrião, uma preguiçosa para leitura, né? O que ela faz quando ela vê uma pessoa que lê, que tem interesse em história, principalmente? O que ela faz com essa pessoa? Ela vai denegrir a imagem daquela pessoa. Ela vai tentar destruir o que a pessoa é, o que a pessoa conhece. Mas por que ela vai tentar destruir? Porque ela é fraca. Ela é fraca, né? Ela é uma pessoa ignóbil, né? Mas então, pessoal, o que eu quero trazer um pouco hoje para vocês, né? Que quando se fala em feudalismo, a gente não pode pensar numa sociedade anárquica. Isso é um absurdo. Tá? É uma coisa falsa. Por que é falso, pessoal? Porque o feudalismo, por mais que tinha as suas, digamos, células centralizadas, ele não era centralizador. Ele não era um regime centralizador. Tá? Ele era organizador. Mas a liberdade para os povos existiam, para as pessoas existiam. Eu já falei na outra parte aqui, né, da questão do servo. O servo, óbvio que ele ficava na terra, mas ele era livre. Ele podia casar, ter família, bem direito do Império Romano. Podia fazer o que quisesse. As terras passavam de pai para filhos. Outro detalhe, o senhor de terras não podia tirar aquela terra nunca dele. Isso era proibido, né? A igreja não deixava. Aliás, pessoal, a igreja obrigava muito os senhores feudais a alimentar a pobreza, viu? Que precisava ser alimentada. Só para deixar isso registrado aqui nessa aula. Então, a sociedade feudal foi uma sociedade agrária, né, de tendências comunitárias. Verdade, né, pessoal? As pessoas se ajudavam muito. Mas assim, ó, claro que também existia a questão da monarquia, né? Existia. A monarquia, por exemplo, que vai nascer ali na Idade Feudal, na Idade Média, né? Mais especificadamente na Baixa Idade Média, começa na Alta Idade Média, parte para a Baixa Idade Média, ela vai ser uma monarquia centralizadora, né? Ela vai ser uma monarquia que vai, digamos, imitar os romanos, né, que eram centralizadores também eram centralizadores. Vejam bem, pessoal, destas monarquias vai se originar os regimes absolutistas, ou seja, o Estado sou eu, compreende? Aí, erroneamente, né, alguns, infelizmente, pessoas desavisadas, né, ou melhor, as que não estudam, ou estudam somente um tipo de bibliografia, né, que é a coisa mais triste tu ver um livro escrito aí citando as mesmas bibliografias a vida inteira, né, parece uma dor de barriga eterna, é o que mais tem nas universidades hoje em dia. Os caras não conseguem sair da... Desculpa aqui, pessoal, mas não conseguem sair da bibliografia marxista. É aquilo ali pronto, né? E aí nós temos essa
terrível educação hoje aí, né? Que as pessoas não conseguem construir, né? As pessoas não gostam de ler, né? Não tem costume de leitura, né? Então, assim, ó, se você quer entender mais a história, você tem que se dedicar, estude o marxismo, mas estude também outros historiadores, outros pensamentos filosóficos. Compreende? Então, tu não pode ser uma pessoa imóvel, né? O que mais se vê no Brasil hoje é uma literatura imóvel, ou seja, ela está ali, né, cristalizada, né? Aí vai pegar aqueles pensadores iguais, praticamente, né? Não muda a tendência filosófica, aí fica complicado. Mas também não constrói nada ao mesmo tempo. Fica uma repetição de artigos e de livros, de artigos e de livros, de artigos e de livros, ninguém conhece nada. Conhece a mesma coisa que tem lá numa outra situação. Bom, eu já, olha, vou falar do meu exemplo, eu já cansei de ver pessoas assim, fazendo, né, monografias, dissertações, sem pesquisa, pesquisava só em bibliografias. Eu não sei até quando isso é válido. Eu fico me perguntando hoje em dia, onde é que está a liberdade intelectual daquela pessoa de produzir a sua própria capacidade naquela pesquisa que ele quer fazer. Ah, não, mas se tu for para uma universidade, você tem que pegar aquela linha de pesquisa ali, porque senão aquele outro professor não vai deixar, ele vai te humilhar. É assim que acontece no Brasil. Eu sei porque aconteceu comigo, tá? Quando eu fiz um projeto de doutorado, né? Eu fui capaz de fazer um projeto de doutorado, tá? Sem precisar do aval de professores que se diziam doutores. Fiz sozinho, com a graça de Deus. Tem esse projeto até hoje. Me desqualificaram. Depois me mandaram um e-mail dizendo o seguinte: não, agora você tem que pegar um professor aqui da nossa universidade para novamente trazer teu projeto. Coloca o mesmo projeto de novo. Então quer dizer que isso é uma palhaçada. Eu não preciso, quem pesquisa, quem tem esse dom de pesquisa, não precisa, tá? Claro que você tem que se embasar, tem que pedir ajuda quando precisa, mas se você tem essa capacidade, você tem que deixar aquela pessoa explorar a capacidade intelectual. Lembro que na aula passada, no vídeo passado, eu falei que a história traz a intelectualidade. E hoje as pessoas não querem intelectualidade, elas querem o quê? Um robozinho de produção, mais nada. Então, voltando a nossa aula aqui, né? Onde é que eu marquei aqui? Detalhe aqui, pessoal, ó. Vejam bem como as pessoas usam nomes pejorativos para destruir a Idade Média. Pergunto para vocês uma coisa aqui. Alguém marcou quando terminou a Idade Média? Houve alguma convenção? Algum diplomata disse o seguinte: olha, começa a Idade Moderna, aqui começa a Idade Contemporânea? Nada disso existiu, gente. Nada disso existiu. Se as pessoas escreveram lá, aqui começa isso, começa, não teve uma convenção de historiadores, de pessoas intelectuais ou de diplomata que disse o seguinte: ó, aqui começa a Idade Moderna. Não existiu isso aí na história. Tá entendendo? Existiu pessoas que falaram, mas não existiu convenção, não existiu nada nessa parte. Assim, ó, nomes pejorativos dados à Idade Média. Eu vou citar uns aqui, né? Já falei anteriormente que a Idade das Trevas foi um período das invasões. Lembra, pessoal? Eu falei para vocês. O que foi a Idade das Trevas, né? Lembram? Foi aquele período das invasões bárbaras, né? Que vai ali do século 2, 3 até o século 7, 8. Então, assim, ó, é muito grande as invasões. Então, não tinha esse período. Aí o século 5 entra o cristianismo medieval. Aí até o século 8, praticamente, houve invasões. Então são 300, 350, 400 anos de Idade das Trevas. Mas por causa das guerras, por causa das invasões bárbaras, não por causa do cristianismo que tentava organizar aquela sociedade semi-destruída, né? E aí hoje em dia, a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Olha outros nomes que as pessoas colocam.
colocam, quando querem denegrir a imagem de uma pessoa, né? Eu falo bem assim, eu denegrir a imagem de um período. A Idade Média, nós não estamos mais na Idade Média quando tu fala alguma coisa. Esse tipo de assunto é um retorno à Idade Média. Isso é uma mentalidade medieval, né? Então, assim, isso vai ser construído, sabe quando, pessoal? Vocês podem não acreditar, mas vai ser construído a partir do século XVIII. Né? Vai ser construído a partir da Revolução Francesa. Então eles vão tentar denegrir a Idade Média, tudo que foi construído, tá? E vão colocar essa falsa ilusão dos dias de hoje, que ninguém se entende mais. Então, pessoal, assim, eu tenho marcado bastante, eu tenho lido muito sobre essa parte, eu reli muitos textos, né? E a gente vai entender que não foi Marx que vai lá no seu manifesto, acho que é 1847, né, que vai dizer que foi o período da Revolução, que é a Revolução de 1789, né, vai marcar o fim da Idade Média e vai começar ali as lutas de classe, etc. e tal. Não é verdade isso. Até porque é o seguinte, pessoal, eu vou ler uma parte aqui do livro do professor Christopher Dawson, né? Um cara que teria que ser lido nas universidades, né? Teria que ser lido nas universidades. Olha só o que ele fala. Contudo, as escolas mais antigas do racionalismo histórico esclarecido desconsiderou os 1000 anos da história medieval, rotulando o período como uma época de escuridão intelectual e estagnação social. Uma era que teria ficado à deriva, perdida nas imensidões entre a antiguidade e a cultura clássica. Olha só, e a terra prometida do iluminismo e da modernidade, né? Mas graças ao trabalho científico, né, que vai acontecer dos historiadores dos últimos 150 anos, que infelizmente isso aqui não chegou muito no Brasil ainda, né? Agora podemos compreender que aqueles foram séculos de intensa atividade social, intelectual, espiritual e de frequentes embates de mudanças revolucionárias. Olha só, gente, a Idade Média que estava lutando, né, contra os abusos dos poderes absolutistas. Não foi seu Karl Marx ali que vai inventar essa tese, né? Isso já existia. Aliás, eu acho que Marx ele é um pouco plagiador nessa história, né? Mas assim, pessoal, então, o que eu trouxe um pouco para vocês hoje aqui é um assunto de, digamos assim, de embate, né? É um assunto que vai dizer o seguinte: os 1000 anos de Idade Média foram ricos de construção. E o que nós temos a partir da Idade Moderna, aliás, pessoal, uma coisa eu digo para vocês, na história se fala muito em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Gente, essa divisão aí não tem convenção aí, não tem diplomatas, pelo menos da Idade Média para a Moderna, que inventou isso aí, né? Então tem umas coisas assim que precisam ser esclarecidas na mente das pessoas, né? Mas assim, a Idade Média, ela foi responsável pelo surgimento das universidades. Aí me perguntam para mim, você não pergunta, mas professor, onde é que surgiu as universidades? Bom, as universidades surgiram das escolas. E quais escolas nós estamos falando aqui? As escolas catedrais e as escolas monásticas, ou seja, de dentro das escolas catedrais, dentro dos monastérios, né, que as pessoas vão começar a aprender e vão sentir a necessidade de existir um ensino superior. Então, as universidades vieram depois que os grandes liceus da Idade Média. Pessoal, esse é um assunto que nós vamos debatendo devagar. Muito obrigado e até amanhã ou depois da manhã, que eu já estou lendo 3 livros ao mesmo tempo aqui, né? Que eu já li, eu já comprei, eu já tenho um arsenal de livros aqui que eu estou estudando, graças a Deus. São livros, né,
sinto muito aqui, eu acho que a historiografia marxista é uma historiografia muito rasa, então até tenho o Capital aqui, mas eu sinceramente, eu fico olhando assim que a historiografia marxista fica devendo muito para a sociedade, né? Não tem nada contra colegas meus, contra amigos meus que são marxistas, não é, mas eu tenho uma séria crítica a isso aí. Eu acho que negar, né, e tentar difamar, certo? Logo no começo eu falei tentar mentir sobre uma pessoa, sobre um período, né? Isso é procedente da historiografia marxista, infelizmente. O meu muito obrigado e até amanhã e fica com Deus.